Bom ver cada um de vocês. Eu tenho orado nesses dias sobre o que falar, que a gente olhar para a palavra nessa manhã. E tem algum tempo, algumas semanas já, que tem um texto no meu coração que é de 1 Coríntios 13. E essa semana foi basicamente sobre esse texto que eu meditei no meu tempo com Deus, no tempo que eu tinha ali para ouvir o Senhor também. E não é nada de novo, mas eu creio que é algo que o Senhor quer reativar na nossa vida. E talvez realinhar de uma certa forma em alguns aspectos de nossa vida. Então eu queria te convidar para nós olharmos juntos a palavra, lermos juntos a palavra de 1 Coríntios 3, 10, a partir do versículo 10 até o 15. Conforme a graça Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é, quem diz aí na tua Bíblia, quem é? Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, fena ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Paulo, ele começa falando sobre um alicerce que ele estava colocando, que ele, através da palavra, através da pregação dele, estava sendo colocado. E ele dá um nome para esse alicerce. Qual é o nome do alicerce? Jesus Cristo. E ele diz que esse alicerce foi posto, foi colocado, e quando nós pensamos em um alicerce, nós pensamos em algo, principalmente falando do alicerce Jesus, algo perfeito, algo sólido, seguro, inabalável, confiável, imutável. Vocês concordam comigo? Jesus é assim? Nós podemos dizer que ele é perfeito, que sobre ele nós estamos firmes, seguros, nós estamos sobre algo sólido, que não mexe, que não muda, que não estremece, não é abalado, algo que é confiável. Jesus não muda. Paulo, ele coloca Jesus como o alicerce, e ele continua dizendo que existe algo agora que precisa ser fundamentado. Sobre esse alicerce, sobre esse fundamento, algo precisa ser construído. E aí ele começa a falar sobre algumas, não símbolos, mas ele usa figuras de materiais que podem ser usados nessa construção. E ele também fala de como deve ser feita essa construção, e ele fala que essa construção ela vai passar por um teste. E existe uma obra que está sendo feita construída e edificada sobre esse fundamento. E se tratando da nossa vida, irmãos, nós sabemos que esse fundamento, Jesus, ele já foi estabelecido lá no nosso homem interior, lá no nosso espírito, onde tudo está estável, seguro, resolvido, de acordo com Deus, alinhado com a vontade de Deus. O alicerce está colocado no nosso espírito sobre a nossa vida. Agora, a partir desse alicerce, continua uma construção, continua uma edificação. E a obra que está sendo construída a partir daí, sob esse alicerce, é de nossa responsabilidade. Nós podemos pensar assim, que uma obra concluída está feita no nosso espírito. E a nossa responsabilidade agora é construir uma obra sobre, talvez, os escombros da nossa alma, que ainda está agitada, que ainda está em fase de transformação, de cura,
estrutura, que ainda está em um momento que muitas coisas precisam ser alinhadas e ajustadas com Deus. Então, a partir de um alicerce estabelecido, existe uma construção a ser feita, e essa construção é nossa responsabilidade. A responsabilidade de o que construir e com o que construir. E Paulo, ele fala uma coisa que me desafia. Ele diz que se a obra, essas obras que nós então vamos fazer, ou fizemos, elas vão passar por um teste. E vão ser como que provadas pelo fogo no dia de Jesus, no dia que o Senhor vier. E ele fala uma coisa que me intriga. Ele diz que a obra que permanecer vai gerar uma recompensa. A obra que não permanecer vai gerar uma perda, um prejuízo. Agora, se a gente olhar de uma maneira geral, ganhar alguma coisa ou deixar de ganhar alguma coisa, parece tão simples e parece, às vezes, com pouco sentido, com pouco peso, com pouco valor, se a gente olhar de uma maneira superficial essa palavra. Mas quando se trata de eternidade, porque aqui nós estamos falando de uma obra que está sendo construída e que vai permanecer ou não para a eternidade. Se tratando de eternidade, qual será o tamanho dessa recompensa, irmãos? Ou qual será o prejuízo? O tamanho desse prejuízo. Uma coisa precisa ficar bem clara a partir desse texto que Paulo está falando, está nos ensinando. Ele diz que mesmo que se a obra não permanecer, esse indivíduo ainda será salvo. Ele diz ali, ele usa uma palavra até como que pelo fogo. Ele vai entrar meio chamusqueado. Né? Um dia eu escutei um irmão, ele estava falando, ele me disse assim: olha, quando se trata de eternidade, de céu, para eu estar lá, nem que eu fique paradinho atrás da porta, para mim tá bom. Mas a questão é, será que Deus planeja uma eternidade para cada um de nós, onde nós vamos ficar paradinhos atrás da porta? Onde nós vamos ficar ali, que bom que eu cheguei, foi pelo fogo, mas eu cheguei. Que bom que agora eu estou aqui. Não, eu creio que se tratando de eternidade, se tratando de nosso Deus soberano, que Ele tem preparado para aqueles que o amam, é muito maior do que ficar paradinho atrás da porta. É muito maior do que simplesmente entrar na eternidade. Paulo, ele fala aqui de recompensa. E se tratando de recompensa, em outras versões fala uma palavra galardão. Se tratando de recompensa, colocando isso num nível de eternidade, eu penso que qualquer partícula dessa recompensa que nós perdemos vai significar muito. Um dia eu li um livro de um autor, se não me falha a memória, era Rick Joyner, o autor, e ele conta uma experiência que ele teve a partir de uma visão que ele teve no tempo que ele estava tendo com Deus, e ele se viu na eternidade. Ele, em uma das situações, ele fala assim que não tinham se passado 10 segundos lá na eternidade, que ele já não estava extremamente arrependido pelo tempo que ele perdeu com obras fúteis, construções sem valor que ele tinha tido aqui na terra. O que ele quis dizer com isso? Ele já tinha sentido uma perda. Ele estava na eternidade, estava na glória do Senhor, estava na presença dele, estava usufruindo da eternidade com Deus. Mas ele experimentou algo que podia ter sido mais. Não se trata de salvação, se trata de o que nós queremos além dela. Se trata do que Deus tem para nos oferecer, além de estarmos com Ele. Talvez não seja a melhor maneira de falar isso, porque nós estarmos com Ele é tudo. Mas nessa riqueza toda da glória de Deus, essa riqueza toda da manifestação de Deus na eternidade, o que Ele tem para nos oferecer, os presentes que Ele tem para nos dar, o galardão que está disponível ali para cada um de nós. E Paulo, ele usa duas figuras para falar da obra que será aprovada e da que não será aprovada.
ele fala de ouro, prata e pedras preciosas. Esses materiais nos falam de algo durável. Algo que é usado e que se torna algo muito durável. E se colocando dentro desse contexto que nós estamos vendo aqui, ele está falando de uma obra que permanece para a eternidade. Mas ele usa também outra figura, que ele fala de madeira, feno e palha. Esses materiais nos falam de algo frágil. Algo que é construído, mas facilmente consumido. Algo perecível e algo que não vai durar para a eternidade. E outra, ele está dizendo que essa construção, feita à base de madeira, palha e feno, vocês entendem que isso não são coisas literais, que hoje nós vamos então construir uma casa ou de madeira ou de alvenaria e uma vai ficar outra. Não. Ele está usando só os exemplos para nos mostrar e nos incentivar e desafiar a respeito do que é que nós estamos edificando sobre o fundamento que é Jesus. E essa responsabilidade da edificação é nossa também. E Paulo aqui nesse texto, o subtítulo na minha Bíblia fala a responsabilidade daqueles que ensinam. E eu quero usar esse aspecto, mas um outro depois que fala a respeito de todos nós. Mas existe uma responsabilidade naqueles que ensinam, naqueles que pregam, naqueles que instruem. Nós não podemos aqui falar qualquer coisa. Nós não podemos ficar atirando palha ao vento. Não podemos ficar atirando madeira de qualquer maneira e achando que estamos construindo algo que é eterno. E quando eu penso nisso, eu penso que só existe uma pregação que precisa ser observada e que não pode mudar nunca, que é a pregação do Evangelho. O verdadeiro Evangelho, ele gera coisas eternas, ele constrói coisas eternas. Paulo, ele nos fala que existe um outro evangelho, outros tipos, e hoje existem inúmeros tipos de outros evangelhos. O que define o verdadeiro e único dos outros tantos que são pregados por aí? O que define ele é no que ele está centrado. O evangelho tem como centro Jesus, sua vida e sua obra, a misericórdia e a graça de Deus. Ou o evangelho, outro evangelho que pode estar sendo pregado, tem como centro, como o foco principal o homem. Porque hoje existem inúmeros evangelhos sendo pregados por aí que colocam no centro o homem. Colocam no centro o homem no sentido de o homem diante de um Deus que precisa dar para ele tudo o que ele quer. Mas na verdade, nós já temos tudo o que precisamos em Cristo. Então, quando esse outro evangelho é pregado, não passa de feno, de palha e de madeira. Às vezes parece que tem lugares assim com muito fogo do Espírito. Mas se a gente observar bem o que está acontecendo, vocês lembram daquelas antigas locomotivas, a Maria Fumaça? O que precisava para ela andar? Precisava ter alguém constantemente colocando carvão na caldeira para gerar vapor, pressão, para aquela grande locomotiva começar a andar. Existe muito hoje evangelhos sendo pregados por aí que geram muita fumaça, mas pouca transformação. Por quê? Porque o centro não está em Jesus. E quando nós olhamos às vezes esse fogo todo que aparece, e a gente observa bem de perto, existem muitas pessoas lá, atirando feno, palha, feno, madeira, feno, palha, para dentro daquela caldeira, para ter algum tipo de movimento, para gerar alguma coisa, algum barulho, mas na verdade não passa de fumaça. Agora, quando o evangelho verdadeiro é pregado, às vezes a chama pode ser bem pequenininha, mas o Espírito Santo está fazendo a obra ali. Quando o verdadeiro evangelho é pregado e centrado em Jesus, e nós entendemos que é Ele quem faz o que precisa ser feito na nossa vida, é Ele quem vive em nós, é Ele quem nos deu uma nova vida, é Ele que deu a sua vida por nós, e quando nós olhamos para Ele como único e suficiente Salvador e Senhor da nossa vida, e pregamos e nos afirmamos sobre essa palavra, aí o que é que nós estamos usando? Material que não é perecível. Ouro, prata e pedras preciosas. Essa edificação, o que esse evangelho constrói, vai ser levado para a eternidade. Então existe uma responsabilidade
naqueles que ensinam, naqueles que pregam, naqueles que instruem. Por isso que a gente tem falado tantas vezes aqui, para nós tomarmos muito cuidado com o que nós estamos permitindo os nossos ouvidos ouvir. Porque a gente não precisa não precisa se sujeitar à pregação de outro evangelho. Vamos ficar com aquele que fala sobre Jesus. É esse que é o verdadeiro, que é o que nós precisamos, é o único que funciona, que transforma, que muda vidas. Amém? Amém. Agora, eu não quero entrar muito nisso, mas eu quero agora falar sobre a responsabilidade que nós temos individualmente a respeito dessa edificação. Eu e tu. Agora não mais simplesmente eu aqui ensinando, ou pregando, ou falando, mas eu, Abel, a minha responsabilidade a respeito com aquilo que eu edifico, ou estou edificando, sobre o fundamento que foi colocado na minha vida, que é Jesus. E aí a responsabilidade é individual de cada um de nós. E talvez a primeira impressão ai meu Deus, e agora? Estou lascado. Como é bom quando a gente pode ficar sentadinho, escutando, né? E transferindo a responsabilidade para quem está falando. Se o que é falado é legal, eu pego. Se não é, eu não pego. Se aquilo foi bom para mim, eu retenho. Se não foi, eu deixo de lado. Mas muda um pouco de figura quando a gente se coloca diante de Deus como corresponsável. Porque aquilo que está sendo edificado na tua vida, meu irmão, eu tenho responsabilidade? Tenho. Mas eu ainda acredito que a maior responsabilidade é tua. Assim como pessoas ministram sobre a minha vida e eu sou edificado e algo está sendo construído, sim. Mas ainda a maior responsabilidade é minha. Com o que eu vou fazer com essa obra. Ou de que maneira eu vou usar isso. Ou de que maneira eu vou desenvolver isso. Então, na verdade, às vezes numa primeira impressão dá assim, e agora? Será que o que eu estou fazendo vai permanecer ou será que não vai permanecer? Eu quero que tu acalme o teu coração. Tá? Fica tranquilo. Tranquilo. Porque na verdade, irmãos, é um privilégio nós sermos convidados para edificar sobre um fundamento do nível que é Jesus. Você não acha isso? É um privilégio. Não deve ser uma obrigação, algo que eu faço com medo, com preocupação. Será que vai passar pelo fogo? Será que não vai? Não, nada disso. É um privilégio nós podermos cooperar com aquilo que Deus está construindo na nossa vida. E nós temos uma responsabilidade nisso. Sim, mas é um privilégio muito grande nós podermos participar disso. E o que precisa ficar assim, o que deve nos trazer tranquilidade e segurança é que Deus efetua em nós tanto o querer quanto realizar. Então, se Deus quer que uma obra seja construída sobre esse fundamento, uma edificação seja feita ali, Ele quer. Então Ele também realiza. E Ele nos convida para cooperar nisso, para fazer a nossa parte nisso também. Deus Ele nos fornece as ferramentas certas, Ele nos fornece os materiais certos. A nossa responsabilidade está onde? Em observar o que Deus nos dá e usar aquilo que Ele nos dá. E não procurar outras coisas para tentar edificar sobre esse fundamento. Construir algo sobre esse fundamento. Fazer uma obra sobre esse fundamento. Deus Ele já tem nos dado tudo que nós precisamos. Algumas coisas, por exemplo. Deus tem nos dado dons? Sim ou não? Sim. Deus tem nos dado talentos? Sim. Eu gostaria um dia de fazer uma coisa, de poder pegar um tempo como esse e tirar um tempo para cada um aqui listar os talentos que recebeu de Deus e olhar esses talentos e olhar uma forma de aplicar isso de maneira a abençoar outras pessoas, a servir outras pessoas, a edificar e para cooperar no que está acontecendo no reino de Deus. Tu já parou para fazer isso? Observar os talentos que tu tem, nomear eles, colocar no papel, nomear e dizer como eu posso usar isso para cooperar com Deus naquilo que Ele está fazendo nesse mundo. Pensa nisso. Ele tem nos dado amor? Sim ou não? A maior expressão do amor de Deus foi Jesus na cruz. Ele tem nos dado fé?
Fé. Ele tem nos dado fé. A palavra diz que o próprio Espírito de Deus derrama nos nossos corações o amor de Deus e vem junto com isso também a fé, para nós podermos corresponder a esse amor. Ele tem nos dado todo o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5. E talvez tu pense assim, mas será para mim também? Sim, se tu crê em Jesus como teu único e suficiente Salvador, se tu já tomou uma decisão de permitir que Ele seja o Senhor da tua vida e tu anda com Ele, tudo isso é teu. Dons, talentos, amor, fé, todo o fruto do Espírito, tudo é teu. São as ferramentas, algumas das tem outras, algumas das ferramentas que Deus te deu para que tu coopere com Ele na edificação sobre esse fundamento que é Jesus. Agora, a nossa responsabilidade é: vamos usar esses dons? Vamos usar esses talentos? Vamos permitir que o fruto do Espírito se manifeste? Vamos amar? Vamos crer? Ou vamos cruzar os braços e fazer de conta que a responsabilidade é do outro, de toda a edificação que está acontecendo sobre a nossa vida? É uma decisão. Essa é a nossa responsabilidade. E por isso que é um privilégio nós podermos cooperar com isso. Deus, Ele nos dá tudo isso, porque Paulo, nesse mesmo texto de 1 Coríntios que nós lemos, ele diz que nós somos templo do Espírito Santo. É interessante isso, porque parece que tem uma dualidade aqui. Uma coisa é o templo que já está edificado lá no nosso espírito, o fundamento que eu já falei lá no início, que está lá na obra que aconteceu no espírito, no nosso homem interior, quando nós nascemos de novo. Agora, existe também um templo que está sendo edificado sobre aquilo que está arruinado na nossa alma. É um tempo onde nós estamos ajudando nessa construção para que Deus governe também sobre nossos sentimentos, sobre as nossas vontades, sobre a nossa mente, sobre aquilo que queremos fazer. Então, nós estamos cooperando. Por um lado, a obra está concluída. Por outro, nós estamos cooperando para que aquela obra concluída no nosso interior agora venha a fazer parte, ser visto no nosso exterior. Se transforme em vida no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. Então, o mesmo Deus que providenciou o fundamento também é um fornecedor, por sua graça, por sua misericórdia, de todos os materiais necessários para essa edificação. Deus ele não espera que nós façamos isso sozinhos, mas Ele nos convida para fazer com Ele. E toda obra que nós fizemos com Ele vai passar pelo fogo, não vai ser consumida e vai nos dar uma recompensa. Tu crê nisso? Mas também é verdade que toda obra que nós fizemos sem Ele, palha, feno, madeira, passará pelo fogo, será consumida e vai trazer um prejuízo. Vai me tirar a salvação? Não. A salvação é por causa de Jesus e não por causa de nossas obras. Mas as nossas obras nos dão um galardão, nos dão uma recompensa. Então, Deus ele nos fornece o alicerce, Ele nos equipa para edificar sobre esse alicerce e Ele também nos dá um projeto. Deus é tão completo que Ele pensa em tudo. Ele colocou o alicerce, nos dá as ferramentas para edificar e nos dá o projeto. Ele nos diz o que é que nós devemos construir. E dentro disso, do que é que nós devemos construir, a palavra que me vem, que se eu fosse colocar um outdoor dizendo o que é que Deus quer que a gente construa, a palavra principal desse outdoor seria relacionamento. Por que eu digo isso? Eu separei aqui 4 níveis de relacionamento. Fica tranquilo que eu não vou entrar em cada um deles, só vou citar mesmo, tá? Mas é a construção que Deus tem nos dado ferramentas para fazer. O primeiro nível é amar e relacionar com Deus. Vida com Deus. Experimentar a presença de Deus. Estar com Ele. Usufruir dEle. Contemplar a Ele. É o primeiro nível de relacionamento. Segundo nível de relacionamento, dessa construção que Deus está nos dando ferramentas e colocou alicerce sobre que nós construímos,
é na nossa família. É amar e relacionar com a nossa família, com os filhos, com marido, esposa, com pais, os filhos com seus pais, pais com seus filhos. Relacionamento é uma construção que precisa ser feita com Deus. Porque se nós fizermos sem Deus, você sabe muito bem que sempre que nós tentamos fazer isso, as coisas não funcionam, não dão certo. Às vezes dão uma aparência. E nesse tempo de aparências que a gente vive, quando tu vai lá para o Facebook, no Instagram, nas redes sociais, lá tem um monte de aparência. Um monte de aparência. Quantas vezes aconteceu de ter uma bela aparência e tu chegar perto, nada daquilo é verdade. Nada daquilo é verdade. Propaganda. Né? Mentira. Colocar um fundo bonito em algo que está horrível. Colocar um fundo bonito em algo que está quebrado. Relacionamentos quebrados. Quantas vezes que eu já que a gente enxerga aquela coisa linda da família, né, em fotos, em lugares, não estou dizendo que está errado colocar isso, mas o que eu quero dizer é que quantas vezes eu vi isso, só que logo depois aquela família estava dividida, separada. Então, o que aconteceu? Aquela foto era de 50 anos atrás? Não, foi na semana passada que foi postada lá, mas não retratava a verdade, não retratava a realidade. Por isso que nós precisamos investir em relacionamentos com Deus, Ele junto conosco com a família, para que isso se torne algo sólido, passe pelo fogo e gere recompensa. Outro nível de relacionamento é com os irmãos, com a igreja. Mas como é importante nós estarmos aqui. Mas mais do que estarmos aqui, como é importante nós sermos família. Como é importante nós cuidarmos uns dos outros. Nós nos importarmos uns com os outros. Graças a Deus a gente tem aprendido isso há 20 anos. Esse cuidado de família. A gente dá uns peterecos um no outro, chuta o calcanhar um no outro, né? Acontece na família. Mas a gente tem aprendido a amar um ao outro. E porque nós amamos um ao outro, nós temos aprendido a edificar, a investir nesse relacionamento e edificar um na vida do outro também. Olha só a responsabilidade, não apenas de construir na minha vida, mas de construir na tua. Não daqui do púlpito, não com o microfone na mão, mas no dia a dia. Ali, comendo um churrasco embaixo das árvores, jogando um futebol, jogando um vôlei, comendo uma pipoca, tomando um chimarrão, né? Conversando, se animando. Como é importante nós termos essa revelação de que nós somos uma família e cuidamos uns dos outros. Vão acontecer erros, vai acontecer falhas, é normal, gente. É por isso que o Espírito Santo tem derramado do amor de Deus no nosso coração, para a gente, mesmo apesar das falhas, das dificuldades e das diferenças, continuar nos amando como família. E um quarto nível de relacionamento, e eu creio que aqui, isso numa próxima vez eu quero entrar um pouco mais a fundo, como nos outros também, mas nesse aqui eu creio que precisa haver uma restauração nas nossas vidas, de todos nós. Porque de uma certa forma nós fomos abalados, alguns foram abatidos, alguns foram machucados, estão esgotados, cansados, mas a obra não mudou. E a vontade de Deus é a mesma. As ferramentas Ele deu, o alicerce está ali. E Ele espera que nós amemos e edifiquemos o nosso próximo, fazendo discípulos. Foi a ordem de Jesus. E isso tem mexido comigo nos últimos tempos. Porque nós já fizemos muito isso, nós já trabalhamos muito nisso. Vocês sabem? Cada um de vocês. E talvez boa parte do que nós fizemos foi palha, feno e madeira. E o fogo já consumiu. Mas tem muita coisa que foi feita e edificada que está lá no coração. E que um dia vai aparecer. E que um dia vai dar fruto. Amém? Amém.
Sabe, irmãos, eu falo por mim, e eu estou trazendo essa palavra, entendo muito bem, de que de maneira nenhuma é uma cobrança, tá? É bem pelo contrário, a minha intenção e aquilo que Deus tem colocado no meu coração é de a gente se animar com ela. E falando por mim, eu já cansei de fazer discípulo e de não ver resultado. Já cansei. Já desanimei. Já deu vontade de falar de outro assunto. Já deu vontade de não tocar mais nesse assunto. Estou falando por mim. Talvez seja o coração de alguns de vocês. Mas aí eu olho para Jesus. Eu olho para aquilo que Ele fez por nós lá na cruz. Eu olho para a graça dEle que se renova todos os dias sobre a minha vida. Aí eu leio Mateus 28 e Jesus dizendo: e vão, façam discípulos. E daí eu fico pensando: mas Senhor, de novo. E aí o Espírito Santo vem, ministra no meu coração, consola o meu coração e diz assim: calma, aquilo que tu fez não está perdido. Aquilo que tu fez está sobre o fundamento. Alguma coisa vai ser queimada, mas tem muita coisa que vai ficar. E na tua vida é a mesma coisa, meu irmão. Muitas das coisas que tu fez vão queimar. Infelizmente vão queimar. Porque nós temos muita tendência a fazer as coisas do nosso jeito e do nosso tempo, com a nossa força. Mas sempre que nós aprendemos a depender de Deus, nós edificamos algo que vai permanecer. Vai passar pelo fogo e vai gerar galardão. E eu fico imaginando o tamanho dessa recompensa. Eu fico imaginando o que vai ser isso, irmãos. Tu já ganhou algum prêmio que tu achou assim legal, que tu gostou? Já ganhou alguma coisa? Todo mundo aqui não ganha nada. Um presente. Tu já ganhou um presente e disse: isso aqui valeu a pena ter ganho. Já, né? Todos nós já ganhamos alguma coisa assim que legal, trata aquilo com carinho. Gente, isso não é nada, não é poeira perto do que significa um galardão da parte de Deus para nós. Significa nada. Por isso, irmãos, nós temos que investir naquilo que é eterno e não aquilo que é terreno. Porque o que é terreno é temporal e passageiro e passa assim, passou. Gente, ontem eu estava com 15 anos. Ontem. Depois de ontem passaram 30. Não estou com 30, tá? Gente, o tempo passa muito rápido e as coisas acontecem muito rápido, elas vêm e vão, sabe? Mas aquilo que é eterno. E fazer discípulos é eterno. O relacionamento da família é eterno. O relacionar com Deus é eterno. O relacionar com os teus irmãos é eterno. E nós não podemos abrir mão disso. Custa? Custa algo isso? Custa ou não? Sim. É trabalhoso? Sim. É trabalhoso. É trabalhoso tu ter vida com Deus. É trabalhoso tu ter vida com a igreja, com os teus irmãos, edificar uns aos outros. É trabalhoso com a família, é trabalhoso fazer discípulo. É trabalhoso. Mas, meus irmãos, e o trabalho de Jesus na cruz? Não foi? O que custou aquilo? Perto do que nós nos doamos. Sabe, gente? É um privilégio tão grande nós sermos convidados por Deus para edificar sobre esse fundamento. Fundamento perfeito, inabalável, indissolúvel, que não muda, que está sempre ali. Sabe? É tremendo demais, irmãos. Quando eu meditava nessa palavra, o Miriam, tu pode colocar a imagem ali. Eu meditava nessa palavra e me veio uma imagem na mente. E aí eu fui lá na internet, procurei uma imagem assim, né? Acho que tem que fechar o outro aplicativo. Me veio uma imagem de um celeiro desses, tipo americano mesmo. E enquanto eu meditava nessa palavra, me veio uma imagem desse celeiro e como que uma pergunta da parte do Espírito Santo no meu coração, dizendo assim: o que é que tu tem depositado nesse celeiro? Vamos usar o celeiro
para simbolizar a tua vida, a minha vida. O celeiro é a tua vida. A pergunta é, o que é que tu tem depositado nesse celeiro? Ouro, prata, pedras preciosas, feno, madeira, palha. Que tipo de obra tu tem depositado dentro desse celeiro? Aí me veio uma outra imagem na mente de que um dia esse celeiro, a porta desse celeiro seria aberta. Até depois que eu fui ver, que eu coloquei uma imagem justamente com a porta aberta do celeiro. Um dia essa porta será aberta. O que vai ser encontrado lá dentro? O que vai ser encontrado? Usando a figura de Paulo, aqui em 1 Coríntios 13, um dia esse celeiro vai pegar fogo. E não vai ser um fogo para destruir. Não vai ser um fogo para trazer vergonha, trazer destruição, trazer distanciamento de Deus. Nada disso. Mas vai ser um fogo que vai purificar toda a obra que foi depositada dentro desse celeiro. De tudo que tu tem depositado dentro desse celeiro que é a tua vida. O que é que vai permanecer? Essa é a pergunta que o Senhor me fez. E mais uma vez, como é precioso nós podermos cooperar com Deus, edificando sobre esse fundamento. Eu e tu. Então eu queria orar agora. Nós já vamos logo tomar ceia juntos também. Eu queria orar agora e quem sabe tu pode dizer para o Espírito Santo, me ajuda a enxergar a obra que eu tenho construído. Me mostra que tipo de material eu tenho usado. E se tu identificar em algumas áreas da tua vida, palha, feno, pedra e madeira, existe algo que aconteceu lá na cruz que chama intercâmbio, uma troca. Tu entrega tudo que é ruim lá e pega tudo que é bom lá. Então, se tu identificar na tua vida obras que tu vê que não vão passar pelo fogo, vão ser consumidas, quem sabe tu troca elas com o Senhor agora. Tu possa dizer, Senhor, está aqui a obra que eu tenho edificado, eu percebi agora que não passa de feno. Eu quero entregar aqui. E eu quero pedir que tu me dê da tua graça para edificar uma obra com ouro, com prata. Uma obra que vai permanecer, que vai trazer recompensa. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer.